Fala, meus guerreiros e guerreiras, concurseiros e concurseiras que fizeram a última prova da PM Tocantins. Tudo beleza? Professor Cleverton Cunha na área para corrigir as duas questões de direito administrativo e te falar de uma possibilidade de recurso. Vamos lá nessa então, corrigir a questão 37? Olha só, a característica do ato administrativo em que o ato tão logo praticado possa ser imediatamente executado e o seu objeto imediatamente alcançado é a, segundo a banca, pessoal, a autoexecutoriedade, letra C. Eu te diria que essa questão tem duas respostas. A presunção de legitimidade também pode ser entendida como a característica através da qual o ato pode ter o seu objeto imediatamente alcançado. Por quê? Porque como o ato administrativo é presumidamente legal, presumidamente válido, então ele não precisa de confirmações posteriores, então os efeitos dele imediatamente podem ser gerados, porque presume-se que ele seja legítimo. Tá? Isso aqui, gente, foi tirado de uma doutrina, né? Mas a questão não deixou tão clara explicitamente de qual atributo se estava falando. Se a questão estivesse dito, né, ou tivesse dito que a característica que permite que o ato seja imediatamente executado pela própria administração sem intervenção do judiciário, aí não haveria dúvida nenhuma que seria a autoexecutoriedade. Mas a gente também pode entender como a característica que permite ao ato alcançar imediatamente o seu objeto, ou seja, gerar o seu efeito imediatamente, é a presunção de legitimidade. Porque o ato atinge o seu objeto, o seu efeito imediatamente, porque ele não precisa de confirmações posteriores. Tá? Então, com todo respeito ao elaborador da banca, eu acredito que o comando precisaria ser um pouco mais específico, dando uma brecha, abrindo uma margem para que a gente pudesse pedir a anulação da questão. Tá? E se você consultar algumas doutrinas, como do José Carvalho dos Santos Filho, por exemplo, você vai verificar que a autoexecutoriedade ela é uma consequência da presunção de legitimidade. Né? Porque por que a administração pode colocar o ato em prática por si só, por si própria, sem intervenção judicial? Porque ele já nasce presumidamente conforme a lei. Então, na minha avaliação, o item precisava ser mais específico, para que não restasse dúvidas se era a presunção de legitimidade ou a autoexecutoriedade. Beleza, gente? Então, muita gente disse, mas ele colocou, possa ser imediatamente executado. Pode ser imediatamente executado porque ele é presumidamente legítimo. Ele é produzido e gera o seu efeito. O objeto foi imediatamente alcançado porque eu não preciso de nenhuma confirmação posterior. Tá? Então, na verdade, o comando deixou dúbio, deixou em aberto, em dúvida, essa questão aqui, né, de qual seria o atributo ao qual ele estaria se referindo. Então, é uma questão de interpretação da banca, mas eu, se tivesse errado essa questão, eu recorreria. Beleza? Mas gabarito oficial, por enquanto, letra C, autoexecutoriedade. E a questão 40 que diz assim, o princípio administrativo que tem como dois de seus fundamentos a adequação, o meio empregado na atuação deve ser compatível com um fim colimado. E a exigibilidade, a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, é o princípio da... Embora a linguagem utilizada na questão seja um pouco rebuscada, a gente pega aqui os elementos base, né, de cada um aqui desse comando. Ele está dizendo basicamente, gente, que é o princípio que tem como fundamento a adequação, ou seja, usar os meios adequados, e a exigibilidade, a possibilidade de usar a força sem exagerar. Né? Usar aquele meio, né, sendo que não há um outro meio que seja mais brando, mais leve. Então aqui, gente, nós estamos falando do princípio da proporcionalidade. Porque aqui ele está se referindo à adequação dos meios. Então, sempre que a gente fala da proporcionalidade, a gente está falando que a proporcionalidade ela se subdivide, né, em alguns entendimentos. O primeiro é o meio adequado e o segundo, proibição ao exagero, a atuações excessivas, que é o que ele está falando aqui sobre a exigibilidade. Né? Então, poderia confundir com a razoabilidade, mas como ele está especificando que um dos fundamentos é o meio empregado deve ser compatível com o fim, ele está falando aqui de proporção, a proporcionalidade em sentido estreito. Tá? Então, achei também de mau gosto do elaborador
ter colocado a razoabilidade no meio. Mas nesse caso específico, como ele falou sobre a adequação e a exigibilidade, ou seja, a conduta deve ser a necessária, sempre que não haja outro meio menos gravoso ou menos oneroso, ou seja, o meio tem que ser adequado, né? Aí está mais ligado à proporcionalidade. Ok? Razoabilidade e proporcionalidade sempre andam juntas. Há como recorrer? Há como recorrer, certo? Embora ele tenha especificado a proporcionalidade aqui, é possível dizer que muitos autores, inclusive, nem separam os dois princípios como se um fosse consequência do outro, certo? Eu recorreria? Não. Tom, não recorreria, porque eu acho que aqui, nesse caso, ele foi mais específico. Mas, se é possível discutir, que aqui também poderia caber a razoabilidade, sim. Porque razoabilidade é racionalidade, bom senso, proporção, né? Agir de maneira razoável, ou seja, sem exagero, meios adequados. É muito difícil, inclusive, gente, a gente separar, tá? Esses dois princípios aqui. Certinho? Então, na minha avaliação, cabe recurso em ambas as provas, em ambas as questões. Ok? Aqui o elaborador não foi muito nosso amigo nessas questões. Beleza, queridos? Mas espero que vocês tenham acertado, que tenha dado tudo certo. Se não, recorram, é possível recorrer. E lembrem sempre que conta com a gente aqui no canal do YouTube da Loja do Concurseiro e no meu Instagram, que ainda não me segue, @Cleverton, K-L-E-W-E-R-T de tatu, O-N, Cleverton, @Cleverton. E eu estou sempre por lá para te ajudar naquilo que for possível. Certo? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.